Você não entende quando os treinadores dizem que você precisa vender o furo na parede e não a broca? Meu nome é Heracles Alencar e eu estou aqui para te explicar esse conceito. Isso tem a ver com o que todo mundo chama de CVB, ou alguns chamam de CVBA. Outros só com C e B, que é característica, C de característica, V de vantagem, B de benefícios e A de atração. O CVBA, que tem o A como atração, nós vamos ver em outro vídeo, porque, ao meu ver, apenas o conceito de CVB, característica, vantagem e benefício, é o suficiente para a gente explicar tudo isso. E característica e benefício não seria tão suficiente também. Mas antes de qualquer coisa, você vai imaginar agora uma situação em que uma dona de casa precisa decorar a sua casa e faz uma série de compras, e quando chega em casa ela está trazendo uma cortina. E nessa cortina ela precisa colocar, fixar lá na parede, mas ela não consegue fazer isso. E nesse momento, quem ela chama? O marido. E ela pede para que o marido fixe essa cortina na parede. Nesse momento, o marido, ele que não sabe de nada, ele até tem uma furadeira em casa, mas a única vez que usou a furadeira, ele quebrou a broca. E a única broca que ele tem na casa dele é uma broca quebrada que está na furadeira. E ele, sinceramente, porque o trabalho dele não é esse, desde pequeno ele nunca lidou com isso, então ele não sabe furar nem sequer uma parede e não tem noção de que broca comprar. O que ele faz? Mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que instalar essa cortina na parede, porque todo dia quando eu chego, a minha esposa me pergunta sobre a cortina e ela quer ver essa casa aqui decorada. E é bom para ela e é bom para mim também. Então o que ele faz? Ele vai até a loja e o vendedor atende ele da seguinte forma. Nós vamos ver duas situações. A primeira negativa e a segunda mais positiva, certo? Na situação negativa, ele chega e o vendedor responde: pois não, o que o senhor quer? Eu quero uma broca. Qual broca o senhor quer? Ele, não sei. Eu estou vendo aqui o que nem eu sei o que eu vou fazer. O senhor tem que saber qual é a broca, né? Porque eu não sei o que o senhor vai fazer. Essa é a situação negativa. A gente não precisa nem continuar. E geralmente é o que acontece por aí, certo? Agora vamos para uma situação um pouco melhor. O mesmo marido chega na loja e o vendedor já o recebe com um bom dia, com um elogio. E já recebe com aquele sorriso no rosto. E aí ele vê que esse vendedor, ele está bem alinhado, não tem as vestes, não precisa estar totalmente arrumadinha, mas está limpa, bem adequado. E está recebendo ele com um sorriso no rosto e um bom dia, ao passo que ele responde: bom dia, certo? Então, eu esqueci de mencionar para você que quando ele saiu com uma furadeira, porque ele não tinha noção do que fazer, certo? Então ele sai com a furadeira da casa dele para poder ir até a loja comprar a broca. Então esse vendedor que agora está atendendo ele, além de sorrir, ele olha para a furadeira e diz: eu estou vendo que o senhor está com uma furadeira, essa furadeira é muito eficiente. Esse vendedor, ele tem na mente dele que realmente aquela furadeira é boa. Porque se não fosse boa, ele não faria um elogio dessa forma, elogiaria ela de uma outra forma, mas jamais mentindo. Então ele coloca na mente do lead de que aquela furadeira é eficiente e que isso é um elogio. O lead, olhando ele e vendo que ele está com um sorriso no rosto, sendo educado, totalmente bem trajado e ainda fazendo elogio à furadeira dele, causa uma empatia. E aí ele começa a venda. Então o vendedor pergunta. A gente pode pensar que ele pode olhar, aproveitar a furadeira e dizer: se o senhor está vindo com uma furadeira, é porque o senhor quer comprar uma nova ou quer comprar uma igual. Tô certo? Aí ele: não, eu vim comprar uma broca, né? Agora, olha só a situação desse vendedor. Qual o serviço que o senhor vai fazer em sua casa? E aí ele responde: a cortina. Eu vou instalar uma cortina. Aqui está a diferença entre vender a broca e vender o furo na parede. Porque a partir desse momento, o vendedor pode ter N argumentos. Por exemplo, se o vendedor for um vendedor bem informado, ele sabe que as hastes, geralmente, tem um padrão só de parafuso e de bucha. Então ele pergunta para o lead: o senhor pode me falar da haste? Ela é de madeira ou é daquelas que a gente compra no mercado normalmente?
A parte de madeira é só para diferenciar, só para ter certeza. Essa é uma técnica chamada OO. É só para ter certeza de que a haste que ele tem lá é uma haste que compra-se no mercado normalmente. Então ele responde, não, é uma que compra no mercado normalmente. Agora olha só que interessante esse vendedor. Ao invés de ele tá com a broca bem no balcão, ao invés de ele pegar a broca e dizer, o senhor pode me dar um momento? Ele vai até lá dentro, pega parafuso, pega as buchas, traz até ele e diz, o senhor vai levar as brocas, os parafusos e as buchas, ou precisa de mais alguma coisa que o senhor está lembrando na sua casa? Ou algo parecido? Essa técnica também vai mostrar para ele que ele vai dizer assim, não, eu só quero a broca. Ou se vai lá que ele esqueceu que a haste não tinha sido comprada, já tinha na casa dele, entendeu? Então o vendedor já ofereceu o parafuso e as buchas automaticamente. Ao passo que o lead vai dizer, não, já tem o parafuso e a bucha, não, então tudo bem. Então você só precisa dessa broca. Daqui para lá nós podemos podemos ver N situações que pode acontecer, certo? Isso é algo imaginário que eu estou fazendo agora. Nessas N situações, o vendedor pode iniciar uma conversa e descobrir que ele está fazendo uma decoração, e nessa decoração ele pode oferecer outras coisas. Ou seja, essa é a diferença entre oferecer o furo na parede e oferecer a broca. Deixa eu explicar agora. Característica, vantagens e benefícios, ok? Se você olha para uma broca, você vai ver que ela tem diversos tamanhos. Isso são as características da broca. Você vai ver que tem diversos tipos de materiais. Isso são as características da broca. Agora, se ele tem um certo tamanho, com material diferente, ela tem uma produção melhor, provavelmente ela vai ter uma durabilidade melhor. E essa é uma vantagem da broca. Entendeu a diferença? A característica é aquilo que é físico do produto, aquilo que realmente é o produto. Já a vantagem é o que aquela característica oferece, por si só. Agora, o benefício é vender o furo na parede. Porque se o vendedor, ele olhar, ele sondar, ele fazer perguntas abertas, e olhar que aquele lead, ele precisa fazer uma decoração, e até descobrir que a decoração está sendo feita pela mulher dele, ele pode fazer N situações para descobrir qual é a real necessidade daquele lead. E diga-se de passagem, essa real necessidade pode ser até uma necessidade que nem ele sabe. Eu dei um exemplo da broca, porque é a questão do furo na parede. Mas isso pode ser aplicado para várias outras situações. Então vamos lá. Característica, aquilo que é do produto. Por exemplo, um carro. Ele é preto, ele é branco. Ele tem ABS ou não, isso são características. As vantagens, bom, se ele tem ABS, ele tem uma vantagem frente àquele que não tem ABS, certo? Se ele tem airbag, ele tem uma vantagem frente àquele que não tem airbag. Agora o benefício é o seguinte, eu quero um carro com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Depende. Para uns o benefício do ar-condicionado é ótimo, para outros não. Para um que tem uma família onde ele não gosta de ar-condicionado, mas o restante da família gosta, é um benefício para a família. Mas se ele for sozinho e não gostar de ar-condicionado, não é um benefício para ele. Entendeu? Todos esses exemplos são os exemplos meio toscos, mas é o exemplo de característica, vantagem e benefício. E é assim que nós vendemos o furo na parede. De modo que, quando você está se preparando, como vendedor bom que você é, que você está se preparando, você está entendendo as características daquele produto no momento em que você estuda aquele seu produto ou serviço, também está buscando as vantagens e os possíveis benefícios. Por que eu digo os possíveis benefícios? Porque algo que pode ser benefício para mim, não é benefício para você. Se você for vender, por exemplo, uma casa em que tem um playground para criança, e uma pessoa que é solteira quer comprar essa casa e pretende viver a vida toda solteiro, para que ele vai comprar uma casa com playground? Na verdade, na cabeça dele não está sendo benefício, então está sim sendo um gasto a mais. Essa é a diferença entre benefício e essa é a diferença entre vender o furo na parede e vender a broca. A maioria dos vendedores se usam das características do produto e a maioria dos vendedores ainda acham que o cliente precisa mostrar para ele o que ele quer. E na verdade, você, vendedor, tem que sondar as necessidades dele que nem ele sabe que tem.
E é dessa forma que nós separamos um bom vendedor, um mau vendedor e um ótimo vendedor. Aquele que é ótimo vendedor, além das técnicas básicas, ele também sabe sondar muito bem seu cliente, ao ponto de saber qual o benefício que aquele produto ou serviço que ele tem traz àquele cliente. Ele ajuda o cliente e a maioria das vezes ajuda até a um benefício que nem ele sabe que tem, que precisa, que nem ele sabe que precisa. E essa é a diferença entre característica, vantagem, benefício. E essa é a diferença entre vender o furo na parede e vender a broca. Vender a broca está só na característica e vantagem. Vender o furo na parede, você busca o benefício que é pertinente ao seu cliente. Ok? Eu quero agradecer imensamente a sua atenção nesse vídeo. Espero que no próximo vídeo você esteja aqui. Em outra oportunidade nós vamos falar sobre CVBA, ou seja, característica, vantagem, benefício. Não fecho o assunto aqui, porém com a parte da atração. Também vamos falar de valor percebido. Veja que o vendedor aqui até o momento não falou de valores. Ele simplesmente ofereceu porque é uma ilustração muito simples que eu escolhi aqui. No entanto, a gente pode falar de valor percebido e outras técnicas a mais, como técnicas de fechamento, como o que a gente falou aqui, que é a técnica OU, que é uma técnica de fechamento, mas que também serve para todo o desenvolvimento da venda, ok? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.